É isso daí, galera do programa Curtição. Estou aqui na prefeitura da cidade de Botucatu, ao lado do prefeito João Curi Neto. Beleza, João? Quanto tempo? Tudo bem? Tudo bem, você? Prazer falar com você e com seus telespectadores. Hoje vamos bater um papo, saber tudo o que vai acontecer nesse ano de 2014 da cidade de Botucatu. Começando aí a falar sobre o que já teve. Teve muita coisa no final do ano, inaugurações, isso daí na parte de saúde principalmente, né, João? Exatamente. O ano passado foi um ano de você começar tudo de novo. Foi o primeiro ano do segundo mandato. Então você começa a planejar algumas ações que você sabe que precisam de um tempo até que elas possam se tornar realidade. Então o primeiro ano do segundo mandato ele tem este lado também, que é o lado do planejamento, da retomada de algumas ações que são importantes para o segundo mandato, mas também tem uma parte do governo que é uma parte gostosa, que é de você inaugurar aquilo que você plantou, né, lá no primeiro mandato. E isso aconteceu no ano passado. Eu digo sempre que quem só colhe e não planta um dia não tem o que colher. Então nós colhemos frutos no ano passado de um bom primeiro mandato, de obras que foram semeadas, cultivadas no primeiro mandato, que agora saíram, e nós temos que continuar. Para continuar colhendo, nós temos que continuar plantando, que é isso que nós fizemos em 2013. Em 2013, na área da saúde, nós tivemos ações importantíssimas que estavam ali represadas, né, e que eram compromissos inadiáveis do nosso governo, como, por exemplo, o Hospital Sorocabana, né, o antigo Hospital Sorocabana, o Hospital do Bairro, onde a gente conseguiu abrir o pronto-socorro pediátrico voltado para a criança e para o adolescente. Isso é um avanço enorme, Lick, porque, primeiro que no estado de São Paulo, você conta no dedo quantos municípios têm um pronto-socorro exclusivamente pediátrico e um exclusivamente adulto. Isso é uma recomendação do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele recomenda portas de urgência e emergência separadas para criança e adolescente e para adulto. Então, isso foi um avanço para a saúde em Botucatu. E a reabertura, o salvamento do hospital. O hospital era muito importante para a cidade, se acompanhou de perto, que não foi fácil, foi uma ginástica jurídica, muito grande para a gente conseguir salvar o hospital e manter a sua vocação de assistência à população que mais precisa. Porque também poderia salvar o hospital para dar para a Unimed tocar, não era o caso. A gente queria salvar o hospital para que a população que é assistida pelo SUS pudesse continuar sendo bem assistida. Então, esse foi um trabalho difícil. No primeiro semestre a gente se dedicou muito a isso. E continuamos nos dedicando agora. Nós vamos fazer investimentos no centro cirúrgico, no telhado, porque o hospital você precisa permanentemente de investimento. Não é uma coisa que você termina e fala, bom, agora você tem que estar investindo no hospital. E isso é importante. Aquele hospital é muito antigo. Nós temos fiação de pano lá, encapada com pano, para você ter uma ideia. Então, é um trabalho enorme, difícil, mas que a gente tem que enfrentar. O primeiro semestre foi assim, continuamos fazendo isso. Os indicadores de atendimento são fantásticos, a gente tem atendido muitas crianças, um índice de espera ali, de tempo de espera de 20 minutos, 30 minutos, que está absolutamente dentro do tolerado. Então, são coisas que a gente tem avançado na questão da saúde. Nós também, no segundo semestre, inauguramos o primeiro hospital do interior do estado para dependentes químicos de álcool e droga, com a presença do governador Geraldo Alckmin, que nos ajudou muito a viabilizar essa grande obra, uma obra de mais de 20 milhões de reais. Então, Botucatu hoje também é uma referência na questão da saúde mental, na questão do combate a esse tipo de problema, que isso é um problema seríssimo que as famílias estão enfrentando. Eu tenho amigos com dependência química, da minha geração, da minha idade, e que para buscar um tratamento precisam ir para outros estados, pagam caro. Aqui em Botucatu, nosso atendimento é 100% de graça. E a família está próxima. E a família do lado do dependente, apoiando. Ali a gente tem uma parte de atividade física muito forte, atividade cultural, qualificação de mão de obra. Enquanto ele está lá se desintoxicando, ele está aprendendo uma profissão. Então são coisas... É um projeto diferente, não existe no Brasil. Não existe no Brasil. Nós conseguimos inaugurar e entregar para a população. É que quem não conhece, não tem ideia. E também é difícil conhecer, porque esse não é um hospital como outro qualquer, que você vai lá, um dia ou outro, você vai acabar indo lá. Não, esse hospital é um hospital que só vai acabar conhecendo, infelizmente, aqueles que têm problema de droga. Então a população ainda não tem a dimensão disso. E agora, nós inauguramos também no ano passado um posto, uma unidade de saúde, falando da área da saúde, nos Comerciários, que é um mini hospital que nós temos ali nos Comerciários. Os Comerciários é um dos bairros que mais cresceram, são mais de um, que cresceram
nos últimos anos. Ele começou lá nos anos 90, no governo Pedro Lossi, e ele foi crescendo, crescendo. E para você ter uma ideia, o mesmo posto de saúde que atendia a Vila Jardim nos anos 90 é quem estava atendendo a Vila Jardim e os comerciários. Então já não tinha mais capacidade nenhuma de atendimento. Nós priorizamos essa unidade e nós inauguramos também no ano passado praticamente um mini hospital ali, que vai atender toda aquela população dos comerciários. E o posto da Vila Jardim entra agora numa completa reformulação. Nós vamos ampliá-lo, nós vamos reformá-lo e ampliá-lo para atender melhor a população daquela região. Então, são ações importantes, né? Você vê ação em pronto-socorro, de salvamento do hospital, tratamento de dependência química, unidades básicas de saúde, que é aquela unidade do dia a dia da população. Então, isso foi uma conquista importante que nós tivemos no ano passado, entre outras que a gente passaria aqui provavelmente algumas horas detalhando. Mas eu acho que 2013 foi um ano muito legal, nós conseguimos finalizar aí toda a parte burocrática do famoso viaduto. O viaduto está em licitação, acho que dia 26 de fevereiro agora a gente conhece a empresa vencedora para a construção da obra, então a gente deve iniciar essa obra, se tudo correr bem aí, nos próximos 3 meses essa obra deve estar começando, né? Então tem muitas coisas que 2013 foi fundamental para que a gente pudesse tirar. Começamos as obras do AME, do Luci Montoro, está acontecendo ali em frente a Caio, a Pinacoteca começou em 2013, né? Então são obras grandes que passam aí de muitos milhões de reais que vão melhorar muito a vida da população. Numa área sensível também, eu acho que a gente tem conseguido avançar bastante. A gente renovou o nosso compromisso com a população na questão habitacional. Então, esses dias teve uma pesquisa feita pelo Sebrae que foi ouvir a população de quais eram os sonhos da população, né? E o sonho do brasileiro hoje, em primeiro lugar, é ter a casa própria. Em segundo lugar, ter o próprio negócio. Esse é o sonho dos brasileiros. O cara quer ser dono do seu negócio, né? Quer ter a oportunidade de ter o seu próprio negócio. Mas, em primeiro lugar, a casa própria. E eu, numa reunião com a nossa equipe aqui, eu disse, gente, quais são as nossas prioridades? Né? Quais são as nossas prioridades? Às vezes a gente acha que a gente sabe, mas as nossas prioridades elas têm que ter uma premissa. Qual é a premissa? É que ela seja prioridade para a população. Não adianta ser prioridade para o governo, não ser prioridade para a população. E quando a população diz, olha, o meu sonho, em primeiro lugar, é ter uma casa própria, o governo, na minha opinião, não é que ele tem que trabalhar para conseguir isso. Ele tem que se matar para conseguir isso, né? Ele tem que fazer de tudo para realizar o sonho das pessoas. Então, a nossa participação aqui é exatamente nesse sentido. Já que isso é um sonho, vamos trabalhar para realizar esse sonho das pessoas. E nós podemos fazer muito. A prefeitura pode fazer muito por isso, né? Tanto é verdade que no primeiro mandato nós assumimos um compromisso de construir uma casa por dia de governo. Você lembra disso? Né? Isso dava cerca de 1.500 casas, 365 dias no ano, 365 vezes 4 anos dava cerca de 1.460 dias, portanto 1.460 casas. Nós conseguimos, nós entregamos esse número. Me chamaram de louco na época, eu estava aqui no sorteio do Santa Maria e em cima do palanque aí tinha 15 mil pessoas aqui na prefeitura, em frente à prefeitura. Falaram, você é louco, como é que você assume um compromisso? Isso foi no primeiro ano, 2009. Foi nas primeiras 407 ali, você já lançou o resto. Falei, não, nós vamos fazer. Daí todo mundo falava para mim, para com isso. Não, eu falei, não, nós vamos atrás, nós vamos conseguir. Conseguimos. E em 2013, na campanha de 2012, né, eu renovei com a população o compromisso, duplicando o compromisso. Falei, não, no segundo mandato nós vamos construir 2 unidades por dia. 2, portanto, não serão mais 1.460, serão 3.000 unidades habitacionais entre casa e apartamento, né? E o pessoal da mesma forma falou, calma, vai devagar. Eu falei, mas aí a gente já estava com experiência, eu já sabia do tamanho do nosso calibre, né? Eu sei que a gente tem condição. Nós temos um secretário aqui que está indo muito bem, que é o secretário da Habitação, uma pessoa que é da área, trabalhou muito tempo na Caixa Econômica Federal, então conhece os caminhos para a gente conseguir agilizar isso. E hoje, para você ter uma ideia ali, então quer dizer, nós temos um compromisso de construir até 2016 3.000 unidades. Hoje a gente está em construção cerca de 2.200. Acertada, pactuada, já trabalhando para entregar. São lá 500 casas no Caimã, mais 70 do lado do Caimã. Nós temos aqui os prédios aqui que nós fizemos em parceria com a MRV na Vila Jardim, no Jardim Paraíso, né? Então nós temos tem a Vila Dignidade na Coab 1, o Jatobá ali no Convívio, são mais 274 no Jatobá, tem mais cerca de 660 casas no Jardim do Bosque,
Jardim do Bosque fica entre o Santa Maria e o Maria Luísa. Entendeu? Nós estamos fazendo ali. Então, quer dizer, a cidade é um canteiro de obras, construção de casa, né? E a gente ajuda a realizar o sonho das pessoas. Se Deus quiser, ali, que você me conhece, né? Não é para se gabar, para a gente se gabar, porque quer confete, nada disso. Mas nós temos uma meta aqui, que é ousada, que é ser o governo, e você pode escrever. Né? Pode escrever para você me cobrar. Você já está falando aqui, já tá gravado o negócio. Não, e está gravado, vocês podem me cobrar. Em 2016, nós vamos ser o governo que mais construiu casas na história de Botucatu. Essa é a nossa meta. A nossa meta é tentar entregar 3.000 no segundo mandato e 1.500 no primeiro mandato, cerca de 4.500 unidades. Se a gente conseguir atingir esse número, nós vamos ser o governo que mais construiu casas na história de Botucatu. Né? E olha que pode ser que a gente tenha... Eu não vou te prometer isso agora, mas se tudo correr bem, eu ainda vou lançar um aumento de meta. Ainda vou lançar um aumento de meta e provavelmente a gente quer passar aí das 5.000. Mas por enquanto, pé no chão, nós estamos trabalhando com as 3.000 novas unidades. Trabalhar o planejamento para ver se vai mesmo, mas depois você lança essa daí. Uma meta já tem que ser cumprida antes, né? Exato. Tem uma meta antes. Depois de casa, João, o pessoal tem sua dignidade e tal, falta o lazer. Tem alguma coisa para eventos, lazer na cidade? Tem, não. Primeiro, eu acho que tem aquilo que todo mundo esperava, né, desejava. Eu me lembro que em 2008 eu fui fazer campanha, candidato com 2% de intenção de voto, ferrado, né? Ferrado, quer dizer, tinha que convencer a população de que nós podíamos oferecer algo diferente. E eu fui conversar com a população em todos os lugares, com todas as faixas etárias, e me lembro, Lick, que eu fui muito nas escolas de Botucatu, né, conversar com a juventude. E uma coisa que me chamava a atenção é que a juventude... Mas na sua grande maioria falava assim, se você ganhar a eleição, você traz um shopping para Botucatu. E eu entendi o que eles queriam dizer. Eles falavam o seguinte, olha, a gente sabe, muitos sabiam que não é a prefeitura que constrói um shopping, né? Mas eles tinham razão quando eles diziam o seguinte, a gente acha que a prefeitura, né, embora não seja ela que constrói, é ela que vai atrás. Ela que convence o empresário para montar. Ela que oferece vantagens para o empresário vir para Botucatu, os chamados incentivos. Né? E eu assumi um compromisso com a juventude naquela época. Eu falei assim, olha, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu prometo que eu vou me matar para ir atrás desses grupos que fazem shopping aí pelo interior do estado para vender Botucatu. Porque, na verdade, você vende a cidade. O prefeito, ele é um vendedor da cidade. Por que o cidadão vai construir um shopping em Jundiaí e não vai construir em Botucatu? Né? Por que o cara investe numa indústria numa cidade e não investe aqui? Então, você tem que ter também, a cidade também tem que... Ela disputa espaço, ela disputa um mercado com outros municípios. Nós agora trouxemos para cá uma fábrica, né, de polpa de fruta. Eles vão processar, vão industrializar. A gente competiu, chama Tage Alimentos. Nós competimos com 11 cidades. 11 estavam atrás dessa fábrica, nós conseguimos trazê-los para cá. Nós trouxemos a Ultra Center, tiramos da Barra Bonita. Não é que nós tiramos, nós competimos com a Barra Bonita. Então conseguimos trazer para cá. Isso é um mercado também que existe entre as cidades, os municípios concorrem entre si. Então nós temos que saber vender bem a cidade. E saber vender bem a cidade é poder mostrar para este empresário o que nós temos de bom, quais são as nossas fortalezas, as nossas virtudes, o que a cidade pode oferecer para ele. Botucatu é uma cidade que, diferentemente de outras, a gente tem do mesmo tamanho, a gente tem uma segurança pública boa. Tem problema? Claro que tem, mas perto de outras cidades a gente tem uma segurança boa. O empresário quer saber isso. É uma cidade segura? É uma cidade que tem água, tem esgoto, uma cidade que tem boas escolas para o filho estudar, para o funcionário se qualificar. Então a gente montou um pacote de incentivos, de atrativos e fomos atrás dos empresários. Eu fui atrás do shopping. E graças a Deus, e muita gente falava, não, isso é eleitoreiro, isso é politicagem. Muita gente desacreditou. E hoje está aí a realidade, e se Deus quiser, 2014 é um ano que nós vamos poder dar uma resposta concreta para esta camada da população, principalmente os jovens, que clamam por mais opções de lazer, de recreação, de entretenimento. Botucatu é uma cidade que é uma cidade que eu acho que está crescendo muito e tal, mas tem uma sala de cinema. Tem uma sala de cinema, quer dizer, uma coisa altamente provinciana. Agora nós vamos ter, e nós participamos das duas iniciativas, do Boulevard. A prefeitura foi, se você conversar com o Fernando Borgado da Resiplan, ele vai falar, a prefeitura foi decisiva no apoio à viabilidade do Boulevard. Nós ajudamos, fizemos de tudo para ajudar. Atrapalhar nós não vamos.
Nós queremos ajudar. Então, lá eu acho que vão ter mais 2 salas de cinema e lá no shopping mais 5 salas de cinema. Quer dizer, aquilo que a cidade não teve ao longo dos anos, a gente conseguiu em 8 anos aí colocar praticamente 7 novas salas de cinema. 3 novos hotéis. Hoje a cidade tem 3 novos hotéis, né? O Ramada, o Bourbon e o Ibis. Todos em construção. Nenhum deles é discurso. Todos em construção. Então isso melhora também as condições da cidade. Então a cidade vive um grande momento, um novo momento, um momento que deu muito trabalho lá atrás, porque a gente pegou tudo isso que a gente está falando, colocamos num pacote, falamos assim, vamos atrás disso daqui. Isso aqui é lição de casa para o governo fazer. Buscar mais hotéis, buscar shopping, buscar indústria, né, construir mais creche, trazer hospital, construir casa. O governo tem as suas tarefas, as suas missões. Então, uma a uma, a gente tem conseguido dar vazão a essas demandas e apresentar para a população, né, esse conjunto de obras que eu não tenho dúvida são transformadoras para a cidade de Botucatu. Nós entregamos no ano passado a Praça da Juventude. A Praça da Juventude, na questão do lazer, ela é um ponto hoje que, se você for lá, está lotado o dia inteiro. Pista de skate, campo de futebol, quadra de futebol, vôlei de areia. Agora nós conseguimos finalmente tirar do papel o projeto da Cachoeira da Marta. Está entrando em licitação. A Cachoeira da Marta também é um espaço que a juventude se utiliza muito, a população como um todo. Então nós vamos agora... Finalmente aprovaram o projeto que nós tínhamos sido vencedores, dentro de um monte de cidade que concorreu, 11 cidades foram contempladas. Então a gente hoje tem a Cachoeira da Marta, tem a Praça da Juventude, tem a Casa da Juventude que nós queremos entregar até o final do ano ali na estação ferroviária, uma série de praças voltadas para os jovens também, com pista de skate, academia ao ar livre, playground para criança. Você vê aquela praça que nós fizemos na saída para Vitoriana, na Conde de Serra Negra. Aquilo, esses dias eu passei 11h30 da noite lá com esse calor, lotado, mas não é lotado de família. Né? Tava lá a juventude na pista de skate, família ali fazendo atividade física. Então isso passa a dar um outro cenário, né, para a cidade de Botucatu, quando se trata de oferecer para a população alternativas de lazer e de recreação, com um diferencial. Né? A gente faz muita coisa pública, porque em Botucatu até outro dia o que se tinha era privado, são os clubes. Né? Ou seja, você vai fazer uma academia, tem que pagar para fazer, e quem não consegue pagar? Fica à margem disso? Então as academias ao ar livre, elas têm para nós um significado muito grande, porque é dar alternativa para a população que não tem condições de também poder fazer atividade física, de poder promover saúde nos espaços públicos. Isso é promoção de saúde. Então tem quem diga, pô, o João só faz praça, mas a praça, primeiro que não é verdade, né, que a gente só faz praça. Né? Acabamos de falar das casas, dos hospitais, mas ainda que fosse, Lick, a praça, para mim, ela é muito importante. Ela tem um significado muito especial. Pode reparar que na maioria dos lugares que a gente tem feito praça, era ponto de droga, era ponto de prostituição, era ponto de descarte de lixo. Então, os espaços públicos devem ser bem ocupados, porque senão a marginalidade ocupa. Entendeu? Quando você pega ali, vamos voltar a Conde de Serra Negra, ou então na Vila São Benedito, nós fizemos praça onde era ponto de droga, e hoje a família está ocupando o lugar. Então, as pessoas acham, mas é só praça. Não, a praça ela é fundamental para o combate da marginalidade, para a alternativa de lazer para o jovem, ele vai fazer esporte. Então, a praça tem sim, no nosso governo, um espaço especial. Não é só ela, mas ela tem sim, ela é democrática, vai o rico, vai o pobre, vai o branco, vai o negro, vai o avô, vai a criança. Então, a praça, quando você olha, não é só uma coisinha bonita ali, ela tem uma série de componentes, de mensagens importantes do ponto de vista social. Né? Por isso que a gente insiste nelas, né? Porque é a pessoa saindo de casa para conversar com o vizinho, para se relacionar. Hoje a gente fala com o Japão em tempo real. Se você entrar no celular agora, você fala com o Japão em tempo real. E nós estamos vivendo uma sociedade que ninguém mais dá bom dia para o vizinho. Ninguém mais põe cadeira na calçada. Entendeu? Ninguém mais põe cadeira na calçada. A gente vai ficando cada vez mais isolado. Fica dentro, uma criança hoje fica com um tablet dentro do quarto, no computador. Então nós temos que... Isso faz parte da modernidade. Nós não estou falando que está errado, mas nós temos que ter também alternativas para isso. Né? Para que as pessoas saiam de casa, possam se relacionar, possam se conhecer.
Isso é fundamental. E a praça é um espaço para isso. E lá tem segurança também, porque sair de casa hoje em dia o pessoal tem medo de sair de casa. Tem medo, exatamente. E nós temos uma ronda hoje da Guarda Civil passando em todos esses pontos, oferecendo segurança. Quem manda para mim um monte de foto que eu ponho no Facebook das praças lotadas, sabe quem são? Os guardas municipais. Porque eles passam lá, bate foto e manda para mim. Entendeu? E passa 11 horas da noite, 10h30, meia-noite. Eles sabem que eu gosto de ficar acompanhando. Então eles mandam. Se eles estão batendo foto é porque eles estão lá e a população está vendo eles lá. Tem muito problema? Tem. Estou muito preocupado com a questão da depredação do patrimônio público. A gente não está vencendo trocar patrimônio público. Isso é nas praças com academia, é banco, é lixeira, é abrigo de ônibus. Você não sabe o que a gente gasta para limpar abrigo de ônibus, para trocar abrigo de ônibus, para reformar abrigo de ônibus. É dinheiro público, Lick. Dinheiro público. Então, quer dizer, é uma pena, porque é um desperdício. A gente poderia estar fazendo muito mais com esse dinheiro. Mas você tem que ficar... Agora nós estamos trocando, arrumando todos os abrigos de ônibus. A grande maioria quebrado, depredado, pichado. Então nós estamos arrumando tudo isso, colocando, limpando, higienizando, colocando novos abrigos, mini terminais. Eu poderia ter posto muito mais desses mini terminais do que nós estamos pondo, que você vai ver, estamos pondo ali do lado da Sabesp, estamos pondo agora na São Benedito, nós vamos pôr aí cerca de meia dúzia nos lugares de maior movimentação. Poderia ser mais, se a gente não gastasse tanto reformando o patrimônio público depredado. Mas nós não vamos jogar a toalha. Se o cidadão quebrar, nós vamos consertar. Para mostrar para ele que o poder público está atento, e não vai deixar que a criminalidade, que o vandalismo nos vença. Também a população pode ajudar denunciando uma pessoa dessa. Denunciando, ajudando a cuidar, olhando e falando, olha, para com isso é nosso. Seu dinheiro. E na maioria das vezes, Olique, uma coisa importante dizer, essas obras não saem da nossa cabeça. Elas são discutidas com a população e são pedidas pela população. Você não tem ideia do que a população pede para nós praça, área de lazer. A sua pergunta é tão pertinente porque realmente é a população que nos pede. Não é o prefeito que acorda e fala, vou fazer praça. A praça tem um significado para mim, tem mesmo. Mas é impressionante como a população valoriza as praças e a necessidade de espaços de lazer público, gratuito. E eles me pedem. Então, quando o cidadão vai lá e tem um ato de depredação, de vandalismo, ele está jogando contra o próprio bairro. Contra a população que veio aqui na prefeitura, lutou para conseguir uma praça, lutou para conseguir um playground, lutou para conseguir uma academia ao ar livre. A gente não consegue fazer em todos os lugares ao mesmo tempo. Então a população vem, participa, vai lá no AP, no orçamento participativo, a associação de moradores se mobiliza, colhe abaixo assinaturas, faz um abaixo-assinado, chama os vereadores, eles participam. Então tudo isso tem esse trabalho, esse processo de participação. E daí quando conquista o vândalo, o que ele está fazendo? Na verdade, ele está indo contra a comunidade. Muitas vezes ele é da própria comunidade, e está indo contra a própria comunidade que pediu aquela obra. Nós vamos agora, até para terminar essa questão do lazer, quero convidar você e os telespectadores, dia 16, portanto, este domingo, 16 de fevereiro, nós vamos inaugurar mais uma praça que estava abandonada, que aliás só dava nome, que é a Praça Rogério Rubio. É lá nos Comerciários. Ali tinha um campinho de futebol bem mequetrefe, e uma área abandonada que era, inclusive, ponto de droga, ali nos Comerciários. Nós revitalizamos completamente, cercamos, fizemos um campinho de areia, que era o que eles queriam, a comunidade pediu, cercamos, arrumamos toda uma parte de escadaria de drenagem urbana na cabeceira ali do Córrego do Tenente e fizemos ao lado uma praça que ficou muito legal, com academia ao ar livre, playground para as crianças, porque tem essa ideia também na praça, de você oferecer alguma coisa para o idoso, alguma coisa para a criança, para pegar a família toda. Então não é só o parquinho para a criança. O avô vai lá, a criança está brincando no playground, ele pode estar fazendo uma atividade na academia ao ar livre. Então, entendeu? É muito legal. Iluminação diferenciada, lixeira. Então nós estamos ocupando os espaços vazios da cidade, os espaços públicos. É a presença do poder público ocupando esses espaços e dando vida, levando gente, dando utilidade a esse espaço para a população. João, virada cultural todo ano trazendo muita coisa. Para esse ano já tem alguma novidade? Não, amanhã nós vamos estar em São Paulo para fechar o pacote. Primeiro é a luta de estar entre as cidades escolhidas. Botucatu, nós conseguimos em 2010 incluir Botucatu, são 20 e poucas cidades no estado. O estado tem 645 municípios. Então são 20 cidades, 25 cidades por ano que são escolhidas. E a gente tem um trabalho firme lá dentro
nós conquistamos esse espaço. O que nós não podemos é perder o espaço. Né? Então nós vamos amanhã, primeira conversa, já estaremos com o governador Geraldo Alckmin para mostrar que, até porque, e não é um espaço que a gente conquista politicamente só. Politicamente é importante você mostrar, né, que você tem na cidade um aspecto cultural importante. Mas as nossas viradas, elas têm também um público bem legal e que tem nos diferenciado de outros municípios. Tem município que a população acaba não aderindo como deveria. Botucatu não. Botucatu, a cidade abraçou o evento. E quando ela abraça o evento, ela me ajuda a defender lá em São Paulo por que tem que continuar. Porque se a população não vier, se a gente tiver na virada aqui 5.000 pessoas, por mais relação política que você possa ter, por mais que a cidade tenha vocação cultural, né, o governador vai chegar e falar: João, fizemos um evento lá bacana, tal, foi 5.000 pessoas, foi mal divulgado. 10, 20. Quer dizer, então daí fica difícil você defender. Agora a população está nos ajudando. E aí me fortalece a hora que eu vou lá todo ano brigar pela virada cultural. Mas eu acho que vai dar certo e a gente deve ter em pouquíssimo tempo aí até o anúncio das atrações que nós vamos trazer para Botucatu. Ela deve ser feita, se tudo correr bem, em maio novamente. E agora falando desse prédio aqui, perto da prefeitura, do antigo fórum, que vai ser a primeira pinacoteca do interior do estado de São Paulo. Como que está o andamento dessas obras? Está indo super bem, né? Nós estamos tomando o maior cuidado para a questão das árvores ali, preservar todo aquele patrimônio verde que nós temos ali. O prédio agora está sendo muito bem amarrado, o prédio realmente estava jogando um pouco para o lado, então a parte de engenharia é um trabalho grande ali, que é um trabalho de 15 milhões de reais. Né? Não é uma coisa simples, um prédio que ficou muito tempo fechado, abandonado. Então recuperar esse prédio para nós é uma questão de honra, dar uma destinação, e a destinação que nós conseguimos foi fantástica, a primeira do estado de São Paulo. Pinacoteca tem muita gente que não sabe o que é, eu percebo. Pinacoteca é um dos maiores museus da América Latina. Né? E hoje os grandes museus da América Latina estão aonde? Nas capitais. MASP, Pinacoteca, no Rio de Janeiro, o MAN, o Museu de Arte Moderna. Então, quer dizer, esses grandes equipamentos não estão no interior. Por isso que às vezes as pessoas falam: mas por que fala tanto disso? É porque é a primeira do interior do estado. Então isso diferencia Botucatu completamente na área da cultura de outros municípios. Então isso tem uma proposta, é fortalecer Botucatu como um polo regional de cultura. Né? Então a Pinacoteca está indo bem, a gente deve inaugurá-la no primeiro semestre de 2015, se tudo correr bem. Nós devemos inaugurar no primeiro semestre de 2015 porque tem muita obra para ser feita, principalmente, como eu disse aqui, obra estrutural do prédio. Né? E é um trabalho. Esses dias, né, uma figura política da cidade falou: puxa vida, mas vamos colocar lá ar-condicionado para quadro? Quer dizer, uma pessoa que não tem noção. Quer dizer que não vai ter visita lá. Não tem noção quem fala isso, né? Não está entendendo nada, que nem diz o caboclo. Quer dizer, não é isso. Quer dizer, a Pinacoteca, nós vamos ter um acervo aqui de obras, né? E são obras de arte que custam milhões de reais. Entendeu? Milhões de reais. Você não sabe o que é deslocar uma obra de arte para uma cidade como essa. Seguro que tem que ser feito. Entendeu? Nós não estamos falando de um equipamento aí de beira de estrada. Nós estamos falando de um grande equipamento cultural, um dos melhores do país. Então tem gente que critica e na ansiedade de criticar acaba falando tanta bobagem, né, que a gente fica até assim, fala: puxa, será que está pensando? Sabe o que está falando? Né, porque não deve saber. Então a Pinacoteca é um investimento da área da cultura. Ainda falaram o seguinte: mas por que não usou esse dinheiro para outra coisa? Não pode, é dinheiro para a cultura. Né? É voltado, é dinheiro da Secretaria da Cultura. Eu não posso pegar e fazer posto de saúde, asfalto. Não pode. O dinheiro, os orçamentos são divididos pelas secretarias. Então, a gente tem ainda que informar bem, né? Porque você imagina, se figuras públicas da classe política não entenderam, às vezes a pessoa que deveria ter a obrigação de entender. Sim. Porque os projetos passam pela Câmara, passam, né, por uma série de instâncias políticas também. Né? Então a gente precisa divulgar bem para que a população entenda o presente que Botucatu está ganhando do governador Geraldo Alckmin, o que vai nos diferenciar muito, né, de outras cidades em relação à área da cultura. Já tem prazo para inauguração? Eu acho que no primeiro semestre de 2015, se tudo correr bem, está dentro do cronograma, a obra não está atrasada e a gente teve problemas com algumas obras que atrasaram. E isso me incomoda muito, né?
creche do Montemor é um exemplo disso. A escola do Cambuí, que a gente começou a obra agora. Então, esta não tem nenhum problema de atraso, uma empresa que até agora se mostrou muito correta, muito séria, e a gente espera que continue assim para entregar no primeiro semestre do ano que vem. É isso aí. João, mês de abril tá quase aí, hein? Passar rapidinho, já chega, é mês de aniversário da cidade de Botucatu. E sempre tem eventos, todas as secretarias trabalham muito nessa época também, trabalham o ano todo, só que nessa época a gente vê que eles mostram bastante eventos na área de esporte, cultura, lazer, tudo isso daí. O que tem para esse ano aqui de 2014 no aniversário? O mês inteiro de aniversário tem evento, né? Mês de abril, mês de eventos importantes pra gente. Botucatu faz aniversário e geralmente quem faz aniversário tem que ganhar presente, né? E quem ganha e quando a cidade faz aniversário, quem ganha presente tem que ser a população. Então a cidade tem que trabalhar para entregar para a população os seus presentes, né? Nós vamos entregar para a população, Lick, no aniversário da cidade, as 500 casas lá do Caimã, né? Para essas famílias eu tenho certeza que é um grande presente. É um grande presente ela poder ganhar a casa dela, né? Então este já é um grande evento que nós vamos ter no aniversário da cidade. Depois nós vamos ter outras inaugurações e lançamentos de obras importantes, né? Então nós vamos ter, eu espero, se Deus quiser, que a licitação do viaduto esteja pronta para a gente dar a ordem de início do viaduto, que vai coincidir nesse período, né? Nós vamos ter aqui na Catedral, aqui nesse espaço também, a entrega dessa praça, que a gente está trabalhando para entregar a Praça Isabel Arruda, que ela vai acabar harmonizando com a Praça da Catedral, criando mais ou menos uma comunicação, um diálogo entre uma praça e outra. Nós vamos ter os eventos do aniversário, a gente está procurando aí trazer bons shows que atendam, né, os diferentes públicos, um pouco atender o sertanejo, atender o pessoal que gosta de rock, o pessoal que gosta de samba, né, trazer a população para a praça, para a gente poder confraternizar 159 anos de Botucatu. Então, nós vamos ter um mês muito agitado. Nós vamos ter um mês agitado de entregas de obras que eram compromissos para nós e que a população cobra que sejam entregues, e também de novas obras que serão lançadas. E também, é claro, que com tudo isso a gente acaba colocando a cereja no bolo com boas atrações nos dias do aniversário. Provavelmente nós teremos aí o sábado, domingo e a segunda-feira de aniversário da cidade. É isso aí. Conversamos aqui um bate-papo tranquilo, bem informal, com o João Cury Neto aqui, o prefeito da cidade de Botucatu. João, quero agradecer aí por abrir o espaço aqui do gabinete, ter o seu tempo aí para a imprensa e também para a população saber um pouco dos projetos que já foram realizados e do que vão ser concluídos ainda nesse ano 2014. Muito obrigado. Eu que agradeço, Lick, poder conversar com você, com o pessoal que te acompanha, né? Vocês são muito queridos aqui, pode ter certeza disso, né? E eu sei do alcance que tem o seu programa. Então, conversar com vocês é sempre uma oportunidade de a gente prestar contas, né, para a população jovem, que eu sei que uma boa parte da juventude de Botucatu também acompanha o seu programa. Então, desejar para você, né, muito sucesso nesse ano de 2014, que Deus abençoe muito você, a sua equipe, o seu trabalho, né, e que a gente possa estar junto aí, atacando os problemas quando eles aparecem, fazendo as críticas que são importantes. A gente não tem problema, né, em assumir as dificuldades que o governo tem. Onde está o homem, está o erro. Então aqui também é um lugar que de vez em quando a gente espera errar o mínimo possível, mas de vez em quando a gente tem as nossas dificuldades, os nossos desafios a serem superados. Mas aqui você pode ter certeza, Lick, que nós temos uma vontade. A gente acorda de manhã e vai dormir tarde, de manhãzinha, e vai dormir muito tarde, todo dia com o grande propósito de acertar e fazer o melhor. Né, para a população no tempo que nós estamos aqui. Então, poder dividir isso com vocês, essas discussões, né, falar o que está acontecendo de bom, quais são as dificuldades, é sempre um espaço importante que a Prefeitura tem através do seu microfone e da sua audiência. Muito obrigado, um abraço e que Deus abençoe a todos. É isso aí, galera. Muito obrigado. Obrigado a toda a equipe. Obrigado, Carlinhos, aí, por agendar pra gente aí uma entrevista com o João. E até a próxima entrevista. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau!